Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos relembrar os múltiplos e divisores de números naturais. Dizemos que um número é múltiplo de outro, ou também a gente pode dizer divisível por outro, múltiplo e divisível, tá? Quando a sua divisão por esse outro é exata. Por exemplo, 15 é múltiplo de 3, ou seja, 15 é divisível por 3, dá para dividir por 3, a divisão dá exata. E por 5 também. Por quê? Porque 15 dividido por 3 é 5 e 15 dividido por 5 é 3. Nesse caso, 3 e 5, os números que a gente multiplica para dar 15 são os divisores. Então, aqui eu tenho uma divisão, 84 dividido por 7. Deu 12 e o resto 0. Sempre que o resto for 0, o número que nós estamos dividindo, que é o 84, que é o número maior, ele vai ser múltiplo dos outros dois, do 7 e do 12. Então, o 84, que é o número que eu divido, ele é múltiplo. Então, observa que o múltiplo é sempre o maior. Tá vendo? 7 e 12 são menores. Eles são os divisores. Certo? Ou seja, os números que nós dividimos e dá exato. Os divisores, a gente pode fazer o processo contrário, ó. Quando a gente faz 7 vezes 12, isso é igual a 84. Do mesmo jeito, 12 vezes 7 também é 84. 84, que é o maior, ele vai ser sempre o múltiplo, ou seja, ele é divisível, né? Por 7 e 12. E os números que nós multiplicamos para dar o 84 são os divisores, certo? Vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Sabemos que 3 vezes 4 é 12, certo? Pergunto, 12 é divisor de 4? O que vocês acham? Não, os divisores são os menores, né? 3 e 4 que são os divisores. E 12? 12 é múltiplo. Então, aqui 12 é divisor de 4? Não, o maior é sempre um múltiplo, tá? 12 é múltiplo de 4. Então, aqui, não. E aqui, sim, 12 é múltiplo de 4. E como fazemos para obter os múltiplos de um número? É simples, basta multiplicá-los pelos números naturais, ou seja, é a tabuada infinita do número. Por exemplo, quem são os múltiplos de 5? É só eu pegar o resultado da tabuada infinita do 5. Por exemplo, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E continua andando de 5 em 5, como na tabuada, ó. Os resultados da tabuada. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e infinito. Esse conjunto continua infinito. Os múltiplos vão até onde eu desejar. Então, aqui, esse é o conjunto dos múltiplos de 5. Os resultados da tabuada infinita do 5. E os múltiplos de 12? Do mesmo jeito a gente faz. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. Mais 12, 36. Mais 12, 48. Mais 12, 60. Mais 12, 72. E vai até onde eu quiser. Dessa forma, quando multiplicamos um número por um número natural qualquer, obtemos um múltiplo desse número. Ou seja, por exemplo, quando eu faço aqui, ó, 12 vezes 4, o 48 vai ser múltiplo do 12. E também vai ser múltiplo do 4, certo? Observe que o 0 é múltiplo de todos os números. Veja, o 0 está aqui,
O 0 está aqui, ele é múltiplo de todos os números. Todo número inteiro é múltiplo dele mesmo. Então, aqui, o 5, que eu não estou querendo os múltiplos de 5, ele é múltiplo dele mesmo. O 12 é múltiplo dele mesmo. Tá aqui. Dentro dos múltiplos de 74, vai ter o 0 e vai ter o 74. E continua crescendo, né? Os múltiplos são sempre os maiores. Todo conjunto dos múltiplos de um número inteiro é infinito. E os múltiplos são sempre maiores ou iguais ao número, com exceção ao 0. Então, nós temos o 0 e depois todos os números que fazem parte dos múltiplos, eles são maiores ou iguais ao número, certo? Para obter os divisores de um número, precisamos verificar quais os números que dividem esse número, ou seja, que a divisão é exata. Além disso, achamos dois divisores ao mesmo tempo, os fatores cujo produto é um número. Exemplos. Então, nós vamos achar aqui dois divisores ao mesmo tempo. Vamos ver. Temos que ver quais são os números que dividem o 12. E esses números serão os divisores. E nós vamos colocar eles aqui num conjunto entre chaves, tá bom? Eu abri chaves e vou fechar chaves aqui, ó. Certo? Bom, quem divide o 12? 12 dividido por 1 é 12, é exata. Então, o 1 e o 12 são divisores do 12, certo? Agora já testamos o 1, agora vamos testar o 2. 12 dividido por 2 é 6 e é exato. Então, 2 e 6 são divisores de 12. 2 e 6 são divisores de 12. Agora, vamos testar o 3. 12 dividido por 3, 4. Então, 3 e 4 são divisores do 12. 3 e 4 são divisores do 12. Agora, eu não preciso continuar dividindo para verificar. Por quê? Porque se eu fizer 12 dividido por 4, 12 dividido por 4 vai dar 3, que são os mesmos divisores. 3 e 4, ó, 3 e 4. Como aqui já é 4, já não precisa continuar dividindo. Então, os divisores de 12 são esses. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E os divisores de 70? Fazemos a mesma coisa. Abrimos chaves e vamos verificar quais os números que, quando divide, dá exato. Então, primeiro, 70 dividido por 1. 70 dividido por 1 é 70. Então, observe que sempre o 1 e o próprio número, ó, 1 e 12, e aqui 1 e 70. O 1 e o próprio número vão sempre ser divisores desse número, né? Porque todo número é dividido por 1. Agora, aí por 2, como 70 é par, dá para dividir por 2. 70 dividido por 2 é 35. 2 e 35. 70 dividido por 3 não é exata, porque não dá resto zero. Então, nós não colocamos divisores aqui. O 3 não entra aqui como divisor de 70, porque a divisão não dá exata. 70 dividido por 4 também não dá exata, que eu escrevi NE de não é exata. 70 dividido por 5 dá exato, é 14. Eu vou ter que ficar fazendo todas as contas? A princípio, sim, tá? E aí, o que der resto zero vai ser divisor. Então, como 70 dividido por 5 é 14, quem são os divisores? 5 e 14. O 70 é múltiplo. Então, 5 e 14. 5 aqui, 14 aqui. 70 dividido por 6 não é exata. 70 dividido por 7 é exata e dá 10. Então, 7 e 10 são divisores de 70. 70 dividido por 8 não dá exata. 70 dividido por 9 não dá exata. Eu posso parar aqui. Por quê? Porque quando eu fizer 70 dividido por 10, vai dar 7. E aí, nós já temos aqui o 10 e o 7. Então, os divisores de 70 são esses, certo? Que observações nós podemos ter com os divisores? Que o 1
e o próprio número estão sempre divisores deles, né? Divisor é sempre 1 e o próprio número. Múltiplo é sempre 0 e o próprio número. O conjunto dos divisores, ele é finito, ou seja, ele tem fim. Não é como os múltiplos que é infinito, este é finito. E os divisores são sempre menores ou iguais ao próprio número. Aqui o número não é 70, todos os divisores que estão aqui dentro são menores ou iguais ao 70. Já nos múltiplos, eles são maiores ou iguais, né? Com exceção ao zero. Números primos e números compostos. Você lembra o que são números primos e números compostos? Observe. Número primo é um número natural maior do que 1, ou seja, o 1 não entra, e que possui apenas 2 divisores. Quem são esses dois? O 1 e o próprio número. E número composto é um número natural maior do que 1 e que possui mais de 2 divisores. Ou seja, não tem como o número ser primo e composto ao mesmo tempo. Se ele tiver 2 divisores, ele vai ser primo. Se ele tiver mais de 2, ele vai ser composto. Os números primos menores do que 100 são, aí tem aqui 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim vai. Todos os números primos até 100, que são os mais utilizados nas decomposições, né? Para que nós utilizamos os números primos? Para decompor qualquer número que pode ser escrito utilizando fatores primos. Como a gente faz isso? Utilizando divisões sucessivas, que aí nós obtemos a fatoração completa, que representa a decomposição de um número em fatores primos. Veja um exemplo de divisões sucessivas do número 112 e em seguida a fatoração completa. Então, tem aqui o número 112. Dividido por 2 dá 56, sobra 0. 56 dá para dividir por 2 de novo, porque é par. 56 dividido por 2 dá 28. É par, divide por 2 de novo. 28 dividido por 2, 14. É par, divide por 2 de novo. 14 dividido por 2, 7. 7 não é par, não dá para dividir por 2. Lembrando os primeiros números primos, o próximo primo é 3. Se eu dividir o 7 por 3, vai dar exata? Não. E por 5? Também não. E por 7? Por 7 dá exata. Então, 7 dividido por 7, 1. Nós utilizamos apenas os fatores primos, que vai dar divisão exata, ou seja, resto 0. Nesse caso, só utilizamos o 2 e o 7, porque o 7 aqui não dava para dividir nem por 3 e nem por 5. Mas, como é que fica isso através da decomposição em fatores primos, o processo prático que nós estamos acostumados? Fica assim, ó. Nós colocamos o número 112, que é o número que a gente quer fatorar, e passa um traço. Aqui, do lado direito desse traço, a gente coloca apenas números primos, certo? Então, nós começamos tentando pelo primeiro número primo. Se o número aqui for par, quando que o número é par? Quando ele termina em quais? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, vamos ver. Quando ele for par, a gente vai sempre dividir pelo 2. Se ele for ímpar, aí nós vamos continuar na ordem que nós estamos. 3, 5, 7, aí a gente analisa qual que vai dar divisão exata. Terminou por 2, então aqui é 2. 112 dividido por 2, a metade, 56. Ainda é par. Coloca 2 de novo. Vocês observaram que aqui, ó, é uma conta de dividir. E a resposta dessa conta vem aqui embaixo. E aí continua fazendo conta de dividir. 56 dividido por 2, 28. Ainda é par. Dividido por 2, 14. Ainda é par. Dividido por 2, 7. Não é mais par. Então, eu tento os próximos primos. Por 3, não vai dar exato. 7 dividido por 5 não vai dar exato. 7 dividido por 7 vai dar exato. Então, eu coloco o 7, somente os números que dá exato.
Tudo bem? O que significa isso? Significa que se eu fizer essa conta, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7, eu vou chegar no 112. Vamos verificar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 7, 112. Assim, a fatoração completa do 121 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Ou podemos juntar isso aqui, porque uma multiplicação de fatores iguais a gente pode transformar numa potência, não é? Que é 2 elevado a 4. Então, eu posso escrever o 112 como 2 elevado a 4 vezes 7. Ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Certo? Temos aqui, então, um resuminho da aula de hoje, né? Os múltiplos é o conjunto das respostas da tabuada infinita do número. Os divisores são os números que fazem a divisão ser exata. E aí tem um comparativo, né? 0 e o próprio número são sempre múltiplos. Do mesmo jeito, 1 e o próprio número são sempre divisores do número. O conjunto dos múltiplos é infinito e dos divisores é finito. Os múltiplos são sempre maiores ou iguais ao número, com exceção ao 0. E os divisores são sempre menores ou iguais ao número. Então, aqui tem um exemplo, ó. 24 dividido por 4 é exato, dá 6. Então, os menores aqui, o 4 e o 6, são os divisores. E 24 é o múltiplo. Também podemos falar que ele é divisível por 4 e 6. Do mesmo jeito na multiplicação, 6 vezes 4 é 24. 24, que é o maior, é o múltiplo. E 6 e 4 são os divisores. Então, é isso. Até a próxima aula. Obrigada.